Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Estamos de volta aqui com Afonso Ritter, convidado muito especial, que nós temos aqui prazer enorme, Afonso, de conhecer um pouco da tua história. E nós falávamos há pouco aqui nos comerciais sobre a questão da censura na imprensa. Eu queria voltar a esse assunto, porque um assunto puxa o outro, acabei não me aprofundando muito nisso, mas eu quero dizer assim que eu senti menos a censura na ditadura do que a censura empresarial, né? Na verdade, liberdade que nós temos não é de imprensa, eu sempre digo isso, é liberdade de empresa. Não que eu tivesse sofrido muito, mas as injunções empresariais às vezes são tanto para... Todos os veículos fazem isso, eu não tenho queixa especial de algum, né? De alguns veículos que não anunciam, alguns anunciantes que não anunciam, bom, tem que desconhecer. Bom, mas se ele é importante, por que eu não posso veicular? Ou então, de alguns anunciantes que, bom, não pode dar aquela informação, porque ela não é totalmente simpática, enfim, a empresa e assim por diante. Então os veteranos falamos muito mais em liberdade de empresa do que de imprensa, né? Porque na verdade também não vamos ser, digamos assim, irresponsáveis de a gente falar, digamos, de falar mal por falar sem ter base na informação. Até porque a recíproca é uma parte do jornalismo muito importante. Pode-se noticiar alguma coisa que talvez, de alguma maneira, prejudique a imagem, seja de uma empresa, de uma pessoa em si. Mas é importante também divulgar a outra parte. Sim, né? sim. Ou seja, então, quando existe essa reciprocidade, essa preocupação do jornalista de ele ouvir os dois lados da notícia, ou seja, de quem está sendo exposto e o que pensa essa pessoa que está sendo exposta. Até porque eu gosto muito do jornalismo empresarial, ou de negócios, né? Quando eu comecei... da economia também, de certa forma. Mas quando eu comecei, era muito difícil fazer isso, né? Ou seja, sempre se achava que a empresa não era notícia, a empresa era do anunciante, da agência de propaganda. Mas sempre né? é notícia. Sim. Sempre. Mas tu é muito novo, tu não assistiu a outra época, sim, né? Mas até começar a citar o nome da empresa, custou muito, né? E eu acho que a empresa é notícia. Quer dizer, tanto por causa dos acionistas, tem empresas de capital aberto, por exemplo, só as lojas Renner tem 8 mil acionistas, né? E assim por diante. Como também do lado tem empregados, portanto... As pessoas que nos leem, que nos escutam, que nos veem, eles também têm interesse e ficam até satisfeitos quando a gente tem uma informação boa, por exemplo, de uma empresa, né? Portanto, eu sempre gostei de fazer esta área do jornalismo de negócios. Por isso que talvez eu tenha levantado essa questão da censura. Por isso que hoje, Afonso Ritter, você deve estar acompanhando isso muito bem, existem algumas empresas de assessoria de imprensa que estão crescendo muito. Muito. Estão crescendo porque fazem um trabalho sério. Isso. E as empresas estão reconhecendo a necessidade de ter uma informação mais voltada ao institucional. E tem que noticiar a questão de desenvolvimento da empresa, o que ela cresce, que novos produtos, as parcerias empresas, que né? faz, os novos produtos, seus novos projetos. A estratégia, até o marketing delas, porque isso, se eu noticio o marketing de uma empresa, isso já desperta o interesse de outros e assim por diante. Mas isso gera uma movimentação não só de credibilidade, porque a assessoria de imprensa trabalha muito a questão da credibilidade das empresas, mas também gera uma informação muito mais responsável. Aliás, tu levantaste um assunto interessante, que a gente até poderia aprofundar, das assessorias de imprensa que surgiram. Muitas empresas de assessoria de imprensa, que até foram uma forma de canalizar a quantidade enorme de jornalistas que saem das faculdades todos os anos, né? Nem todos têm condições de trabalhar em veículos, e eles conseguiram, digamos, fazem trabalho sério, e às vezes até com pouca experiência conseguem fazer um trabalho sério. Eu aprecio muito e dou muita força, como tenho uma coluna no Jornal do Comércio, onde eu procuro exatamente, digamos, dar vazão às informações de empresas que uma grande parte vem de assessoria de imprensa e de jornalistas. E eu até diria assim, muitas notícias interessantes que a população, de forma geral, gosta muito, são pautadas. Algumas pessoas acham que alguém de fora pautar um veículo, ou um formador de opinião, ou um jornalista é crime, ou é alguma coisa ilegal. Não é. Sugerir um assunto, mandar um release sobre algo que está acontecendo,
não é necessariamente pautar a opinião, mas sim pautar o fato. Exatamente isso, porque a gente também não tem condições de percorrer todos os dias uma quantidade enorme de empresas que tem notícia, né? É verdade. E inclusive o release, chamado release, ele em geral, para quem tem coluna de jornal, como no meu caso, quando eu sinto que está faltando alguma informação ou que uma informação não é correta, eu volto porque em geral o assessor coloca o telefone do diretor da empresa que pode dar informação adicional ou então conferir a informação. Sim, até para enriquecer a notícia. Mas e os vinhos? Pois é, uma dos meus hobbies são os vinhos, exatamente isso. Isso começou com uma pessoa que hoje até está um pouco fora do noticiário, que foi o Zé Alberici Filho, quando ele foi presidente da cooperativa Vinícola Aurora, lá de Bento Gonçalves, né? Ele vinha nos encontros aqui em Porto Alegre e sempre tinha uma informação. Eu tinha coluna Informe Econômico da Zero Hora, que fazia essa coluna durante 11, 12 anos também, né? E a partir da informação que ele me passou, de vez em quando ele trazia uma garrafa de vinho para experimentar, eu comecei a ter o conhecimento do mundo dos vinhos. E assim, depois entrou Adolfo Lona, que é um enólogo, que eu fiz alguns cursos com ele, e isso se tornou uma coisa muito agradável para mim, e ao mesmo tempo que correspondia à necessidade de maior divulgação dos nossos vinhos, porque, afinal de contas, 90% dos vinhos brasileiros são feitos aqui na Serra Gaúcha, ou enfim, no Rio Grande do Sul. E de tal maneira que hoje eu sou até convidado para fazer parte de júri de concursos internacionais. Houve já 4 aqui em Bento Gonçalves, onde vem vinhos de 10, 15 países do exterior também. E é uma coisa que eu gosto muito e acho que realmente eu faço com alguma competência. Não de entrar no detalhe da degustação, se o vinho tem isso, mais aquilo, mas sempre sobre o enfoque econômico, né? Esses dias ainda teve uma inauguração, uma vinícola em Bagé, em Bagé, onde não existe nenhuma vinícola, há mais tempo já tem produção de uvas, mas não há ninguém que produza os vinhos, que elabore os vinhos. E isso, para mim, é muito agradável. E, inclusive, é do Grupo Peruso, que surgiu de um fato interessantíssimo, que até eu posso contar. O Peruso, ele é natural da Serra Gaúcha e foi transferido para lá como bancário do Sul brasileiro. Aí um dia ele foi comprar o pão e foi mal atendido na padaria onde ele comprou o pão. Aí ele decidiu que ia comprar a padaria para oferecer o melhor serviço para a população. Daquela padaria, hoje ele tem 10 supermercados, Peruso, tem 3 postos de gasolina, é distribuidor da Coca-Cola na região e agora plantou uvas e está fazendo vinificação com talvez o melhor enólogo, que é Adolfo Lona, lá em Bagé. Ele agora faz uns 3 ou 4 meses inaugurou a vinícola para mostrar que lá dá uva e dá bons vinhos e está elaborando bons vinhos também, né? E família, Afonso Ritter? Bom, eu sou a moda antiga, sou casado desde 1974 com a mesma mulher, o que é uma novidade hoje, né? Eu tenho 2 filhas, uma é psiquiatra, outra é psicóloga. A psiquiatra, inclusive, está se especializando em psiquiatria infanto-juvenil, vai até se formar dia 23 deste mês. E passou a ver uma coisa que cada vez mais a psiquiatria está voltando a falar com as pessoas, a tratar pessoas com menos idade. Existe hoje, inclusive, a psiquiatria do feto. Ela vai fazer um pequeno estágio lá no Canadá, essa minha filha Fabiana, doutora Fabiana, no Canadá, porque tem uma pessoa lá que trata desses assuntos. Quer dizer, fazer a psiquiatria do feto, de maneira que a mãe já saiba tratar o filho que está na sua barriga de uma forma correta, para que nós adultos não precisamos viver fazendo terapias por esse mundo afora, né? Para conseguirmos ter um mínimo de bem-estar na nossa vida, né? Então, até o próximo programa. Afonso Ritter, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu tenho certeza, enriqueceu muito o programa. Eu que agradeço. Obrigado. Até o próximo.